Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa. Que alegria poder estar com cada um que está conectado conosco. Uma grande alegria porque já iniciamos essa experiência, nós tivemos uma bela roda de conversa com Dom Rogério Augusto das Neves. Ele veio nos falar, principalmente ao setor casos especiais, ele veio nos falar sobre o sacramento da confissão para os casais em nova união. E essa roda de conversa tem esse objetivo de ser algo simples, acessível. É como se nós estivéssemos numa grande sala conversando, discutindo, ampliando os horizontes, partilhando experiências, e hoje não será diferente. Nós temos Dom Marcelo conosco. E não é qualquer pessoa, não. Eu vou ler um pouco para vocês o currículo de Dom Marcelo. Dom Marcelo Antônio da Silva. Ele é bispo auxiliar de Santo Amaro, doutor em bioética pelo Centro Universitário São Camilo e especialista em bioética personalista pela PUC e pela Pontifícia Academia da Vida. Interessante que Dom Marcelo, no seu doutorado, ele estudou a contribuição do pensamento personalista de Karol Wojtyła para a bioética. Vocês se lembram bem, né, de quem é Karol Wojtyła? O nosso querido São João Paulo II. Então, ele tem muito a nos dizer, além de ser um grande amigo, além de ser o bispo referencial para a Comissão de Defesa da Vida do nosso Regional Sul 1, e estamos com o coração alargado do sim desse convite que ele nos deu. Mas aqui nós temos também o nosso casal, coordenador da Pastoral Familiar, no setor, no nosso Regional Sul 1. Sejam bem-vindos, Maria Ida e Ataíde. Boa noite a todas as nossas famílias do nosso regional e de todo o nosso Brasil. Queremos acolher, assim como o Padre Fernando acolher a cada um. Apenas uma pequena correção, o nosso tema de hoje é bioética e defesa da vida, né, que o Dom Marcelo vai trabalhar conosco, tá bom? E é com alegria, com muito carinho, que a gente acolhe a todos os agentes e todas as famílias que nos acompanham. Então, para a gente já dar início bem, começarmos bem, vamos já passar para o nosso casal que nos auxilia no setor Defesa da Vida aqui no Regional Sul 1, Ricardo e Cidinha, que eles já se apresentam e já vão fazer a nossa oração inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Sua bênção, Padre Fernando e Dom Marcelo. E sejam todos muito bem-vindos à nossa live. E nós vamos iniciar com a oração do serviço à vida. Nós estamos reunidos para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oração do serviço à vida. Nós vos louvamos, Senhor Deus da vida. Benditos sejais, porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos modelaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam da vida desde o seu início até o seu fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais de saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. E nós ficaremos aqui anotando também as perguntas, então vocês que estão
assistindo pelo YouTube, Facebook, que tiverem alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta para Dom Marcelo, vão postando aí, que a gente vai anotar e no final a gente passa para Dom Marcelo. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Ricardo, obrigado, Cidinha. Então, já falei sobre Dom Marcelo, quem ele é, os estudos que ele fez, e o tema de hoje é bioética e defesa da vida. Seja bem-vindo, Dom Marcelo. Muito obrigado, Padre Fernando e membros da Pastoral Familiar e também da Comissão de Defesa da Vida. Que Deus abençoe cada um dos que estão aí participando e dos que verão mais tarde também essa formação, que é uma formação ordinária. Uma vez por ano, a Comissão de Defesa da Vida promove, junto com a Pastoral Familiar, uma formação específica. E eu propus que fosse o tema da minha experiência, né, acadêmica, que é bioética. Bioética e Defesa da Vida, é o título dessa nossa formação de hoje. Tentarei ser breve e objetivo. No entanto, eu tenho bastante experiência como professor. Eu leciono no seminário, na filosofia e teologia, na formação de novos padres aqui da Diocese de Santo Amaro. Pode ser que seja a minha metodologia um pouco, talvez, cansativa, peço desculpas de antemão, mas tenham paciência, né? Eu vou aprender quem sabe, ser mais acessível e tentar fazer o possível para que seja fácil, né, o tema de se compreender, esse que vamos tratar hoje. Lembrando que amanhã inauguramos a Semana da Vida, né, dia 1º de outubro, até o dia 7, e no dia 8 será o dia do nascituro. Nada mais propício do que nós nos prepararmos, né, para celebrar essa Semana da Vida, aí, principalmente nessas duas realidades, né, Pastoral Familiar e a Comissão de Defesa da Vida do nosso regional. Muito bem, vamos ao que interessa. Eu tenho uma apresentação aqui, creio que vão colocar... aqui, está aqui. Bioética e Defesa da Vida. Primeiro de tudo que eu queria citar 3 documentos da Igreja que são basilares quando falamos da vida humana, da defesa da vida humana, que é aquilo que eu intitulo a Tríade da Vida, né, começando lá pela Humanae Vitae, né, de Paulo VI, lá em 1968, Paulo VI promulga essa carta encíclica sobre a vida humana, a Donum Vitae, de 87, já com João Paulo II, e, por último, a Evangelium Vitae, de 95. Eu cito essas 3, no entanto, tem todo um desenvolvimento dessas em outros documentos da Igreja. Por exemplo, a Donum Vitae tem a sua atualização com a Dignitas Personae. E outros tantos documentos que temos, por exemplo, que envolve a vida humana, como a Declaração sobre o Aborto Provocado e a Declaração sobre a Eutanásia, que são os extremos da vida, né? O início e o fim. O início foi tratado lá em 74, em relação a esse crime hediondo, que é o aborto, e em 1980, já com João Paulo II, foi tratado sobre a eutanásia. Né? E, além disso, tem mais de 20 documentos aí contendo pronunciamentos da Igreja a respeito de vários dilemas morais que envolvem a bioética, né, e a vida humana. E eu deixarei no final disponível essa relação dos documentos. E trarei nessa apresentação os conceitos fundamentais que nos darão base necessária para responder às várias questões éticas, dilemas morais que envolvem a questão da vida humana, né, na nossa Igreja Católica, e que nós nos deparamos cotidianamente, né, os leigos, nossos irmãos, sofrerem esses dilemas. Como responder a essas questões? E terei como ponto de partida sempre o ensinamento da Igreja nessa área, para que não fiquem margens para interpretações individuais que podem deixar dúvidas em nosso povo no que se refere à moral da Igreja. Agora, vamos saber o que é bioética, né? Quais os conceitos fundamentais dessa realidade? Padre Fernando, creio que o slide não esteja passando. Passou. Os conceitos fundamentais. Tá aí, foi.
Antes de tudo, o que é bioética? O que significa bioética? Primeiro que essa preocupação em falar sobre a bioética começou lá por conta da Segunda Guerra Mundial, nas experiências em seres humanos que os médicos nazistas faziam. E isso provocou uma certa surpresa, escândalo na humanidade toda que se moveu contra isso. O termo bioética não estava cunhado ainda, como nós o conhecemos agora. Ele já existia lá na década de 30, mas só em 70 é que o desenvolver da reflexão sobre como defendermos a vida, do progresso técnico-científico, da biomedicina, que fez tanto estrago para o ser humano, de modo especial lá na Segunda Guerra Mundial, e no século passado houve um grande desenvolvimento da biotecnologia, da biomedicina, da manipulação do ser humano, né, usando como um meio e não como um fim em si mesmo, e tudo isso foi se desenvolvendo. Houve declarações importantíssimas, por exemplo, a começar do Código de Nuremberg, que tratou antes do julgamento de Nuremberg, né, para condenar aqueles médicos nazistas. Depois, em 48, houve o Código de Nuremberg, coincidindo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois a Declaração de Helsinki, e assim por diante, até que na década de 70, um médico norte-americano chamado Van Potter, ele era um oncologista e estava muito preocupado com a manipulação do ser humano, com o uso de tanto progresso na medicina, na biotecnologia, nos avanços, né, que estavam extraordinários nessa ocasião em relação aos tratamentos, né, do ser humano, e quais os limites que deveriam ser dados para que o ser humano não fosse prejudicado, né? Porque nós sabemos bem que nem tudo aquilo que é tecnicamente possível é, por esse motivo, moralmente admissível. Quem vai dizer isso vai ser São João Paulo II, no documento Donum Vitae, lá da década de 80. Então, nós vemos naquele século passado, houve um período de grande evolução, de grande progresso na ciência. E aí houve, ao mesmo tempo, essa preocupação em como usar esse progresso, né, para salvaguardar o ser humano, nos seus direitos, nos seus valores, na sua preciosidade, né, essencial. Em meio século, a biologia progrediu mais do que no decorrer de milênios. E isso gerou bastante preocupação, inclusive na igreja. Com relação às descobertas da genética, hoje é necessária uma tomada de consciência rápida e por toda a sociedade para prevenir os possíveis erros, né, os possíveis riscos, ao invés de ter que corrigir os danos provocados. Ou seja, todo esse desenvolvimento rápido trouxe, consequentemente, novos dilemas morais. E eles precisam ser iluminados pelos valores evangélicos, pelos princípios morais cristãos. Caso contrário, o ser humano corre o grande risco de se perder e de se autodestruir. E lembro aqui a famosa frase de São João Paulo II, mais uma vez eu repito, nem tudo aquilo que é tecnicamente possível é, por esse motivo, moralmente admissível. De fato, nunca houve tanto progresso técnico-científico na biomedicina, por exemplo, como no século passado. E de lá para cá, muita coisa aconteceu e que coloca em risco o ser humano. A gente muitas vezes vê só os benefícios do progresso, da tecnologia, mas não vê os malefícios que eles nos trazem. No que se refere ao início da vida humana, está muito presente a questão moral, que envolve a intervenção na procriação humana, seja na direção do planejamento e do controle da natalidade, seja na direção da fecundação artificial, seja, enfim, no fato que se tornou um absurdo humano, que é o aborto, né, a supressão da vida concebida através do aborto. Esses
3 fatores, né, veio, né, como uma intervenção humana no início da vida, no que se refere à procriação humana. A bioética, nessas questões, tem como objetivo, primeiro, indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida. Segundo, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis, por exemplo, o valor intrínseco da dignidade humana, do embrião. Tá? E terceiro, denunciar os riscos das possíveis aplicações dos avanços tecnológicos. Ou seja, a bioética na igreja tem como objetivo assegurar a harmonia entre o progresso e a ordem moral e cultural. E isso é um dos trabalhos mais difíceis do caminho da civilização. Mais difíceis. Lembrando mais uma vez aquela frase, nem tudo que é tecnicamente possível é moralmente admissível. Infelizmente, o ser humano está embriagado pelas promessas do progresso e não está levando em consideração o valor absoluto e inalienável da vida humana que é sagrada. E com isso, muitas vezes, se trata o ser humano como um meio e não como um fim em si mesmo. Cabe então à igreja, como Mater et Magistra que é, mãe e mestra, salvaguardar a vida e a dignidade de seus filhos, ou ainda salvar o ser humano de si mesmo, através da formação da sua consciência. A igreja tem esse papel de auxiliar o ser humano na formação da sua consciência. Quando falamos em progresso e ordem moral, sabemos que a harmonia entre esses dois componentes não é automática. E uma utopia iluminista que diz que todo progresso científico é automaticamente portador de felicidade para a humanidade, para o benefício da humanidade, foi há muito tempo superada. Eles não estavam certos neste ponto. Haja vista as grandes destruições promovidas pelas bombas atômicas, ou a possibilidade trazida pela própria genética ao possibilitar a eugenia, por exemplo, com a edição genética, que traz muitos benefícios e prevendo doenças ali que o ser humano podia desenvolver na sua fase adulta, e de repente, com uma edição genética, ela impossibilita isso, né? Trazendo, de repente, até a cura ali. Agora, essa mesma edição genética pode fazer com que a pessoa escolha a cor dos olhos, da cútis, dos cabelos e assim por diante, manipulando o ser humano de modo eugênico. Isso é um grande problema, né, que o ser humano enfrenta. E é importante, portanto, uma boa formação na bioética, ou como particularmente prefiro dizer, uma boa formação nos princípios morais cristãos. Porque bioética é essencialmente ética, moral. Ética e moral, o que são essas duas palavras? Se referem ao certo e ao errado, ao bem e ao mal, e à escolha que nós devemos fazer. Pois quando falamos em bioética, estamos falando necessariamente de ética e moral, do certo e do errado, simplesmente. E aqui eu falo de valores morais eternos e de uma verdade suficiente das coisas, uma verdade eterna, uma verdade metafísica. É essa a verdade que nós defendemos. É essa a moral e a ética que nós professamos, que nós defendemos. Infelizmente, hoje em dia o consenso está imbuído de ideologias, onde vigora o relativismo moral e onde há a relativização do que é absoluto e a absolutização do que é relativo. Há uma inversão de valores. Nós temos isso aí no dia a dia, na mídia, nos meios de comunicação, acontecendo. A inversão dos valores. O absoluto, de repente, é agora relativo. E o que é relativo tem um valor absoluto para as pessoas. E as poucas pessoas que ainda se deixam ser movidas pela veritas splendor, ou seja, por aquela luz da lei natural que Deus faz brilhar em nossa consciência moral, presente em todos nós, é que nos procuram na igreja. Essas que se sentem incomodadas por essa inversão de valores, porque elas sabem intuitivamente que o errado nunca vai se tornar certo, o mal nunca vai ser um bem, né?
E elas, incomodadas com isso, procuram a igreja para que sejam orientadas. Graças a Deus ainda, elas se deixam ser iluminadas por essa Veritatis Splendor. Quem fala isso é o próprio João II, nesse documento intitulado O Esplendor da Verdade, a Veritatis Splendor, à luz de uma lei natural que Deus faz brilhar na consciência humana, consciência que é o sacrário de Deus no homem, onde Deus fala, né, onde Deus deixa claro o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, e nos inclina a escolher o certo, nos inclina a escolher o bem. Aquele que não faz isso vai contra uma própria lei natural que está impressa em sua consciência, em sua alma, em sua natureza humana. Né? É preciso um esforço para fazer isso. Agora, a igreja, através da família, tem esse dever de formar bem a consciência, porque assim como a consciência ela tem uma predisposição para ser bem formada, ela também pode ser mal formada ou deformada até. No mundo pós-moderno em que vivemos, há uma constante crítica às ideias universais da realidade objetiva, da moralidade, da verdade, subjacente das coisas, da natureza humana e da própria razão. E eu explico. Por exemplo, basta lembrarmos do dilema das mulheres nas últimas Olimpíadas, onde mulheres trans, ou seja, homens, biologicamente homens, com cromossomos masculinos, XY, competiram e ganharam. Digo aqui, covardemente das mulheres biologicamente mulheres, com cromossomos femininos, o XX. Isso foi algo covarde e surreal do ponto de vista da realidade, da verdade subjacente das coisas, tá? E da ciência até. Se muda a identidade civil, mas não é possível mudar a identidade biológica. O homem sempre continuará a ser homem, a mulher sempre continuará a ser mulher, por mais que civilmente se mude, né, o gênero, mas biologicamente isso é imutável. Né? É imutável. A igreja, que é mestra em humanidades, tem de fazer a sua parte como mãe e mestra que é. Se a igreja não fizer a sua parte, digo igreja, nós, cada um de nós, se nós não fizermos a nossa parte, o mundo deformará o ser humano, como já está fazendo através da desconstrução da sexualidade. Por exemplo, no que se refere à bioética, a igreja tem consciência de que ela teve a sua gênese, o seu início, no terreno da biomedicina. E depois ela se abriu para várias outras disciplinas, tornando-se multidisciplinar. E com isso veio, consequentemente, o risco dela se abrir às muitas ideologias também, o que, infelizmente, aconteceu. É importante lembrar que a bioética, na perspectiva da Igreja Católica, tem como base conceitual uma reflexão ontologicamente fundamentada. Ou seja, a base fundamental são os valores morais e a própria verdade, a própria realidade. Isso fundamenta a bioética católica, ou a bioética ontologicamente fundamentada, como nós dizemos. E agora vamos falar sobre o início da vida, a segunda parte da nossa reflexão. Nós trataremos destes pontos da fecundação artificial, são 4 temas: fecundação artificial, anticoncepcionais e aborto, métodos naturais de procriação e, por último, a paternidade responsável. Primeiramente, é preciso levar em consideração que uma grande parcela dos países, tanto da Europa quanto do continente americano, está empenhada na formulação de leis relativas ao aborto, à eutanásia, à procriação artificial, ao controle de natalidade e à engenharia genética. Isso quando ela pode levar à eugenia. Todas essas legislações que giram em torno dessas realidades, aborto, eutanásia, procriação artificial e controle da natalidade, nós temos que ficar com os nossos olhos bastante abertos e com muita cautela, com relação a essas
legislações, porque elas estão chegando sorrateiramente ou ainda escancaradamente aqui no Brasil. É preciso considerar que o aborto começou a ser legislado lá em 1920, na então União Soviética. Hoje em dia, muitas nações estão legislando sobre o aborto. E vamos lembrar lá da mensagem de Fátima, que nos pedia cuidado com os erros da Rússia. Pois é, a Rússia foi o primeiro país que legislou em relação ao aborto. E essa mentalidade, essa a perspectiva acabou impregnando o mundo inteiro. A legislação sobre o aborto prosseguiu em vários outros países do Ocidente, em nome do princípio da liberdade da mulher, a quem se reconhecia a precedência no direito, o primado no direito à vida. E, enfim, também em nome das políticas utilitaristas de planejamento familiar, como está acontecendo em vários países da América Latina. Tomemos cuidado com esse termo, planejamento familiar. O termo planejamento familiar pode ter sido sequestrado da nossa concepção original do planejamento familiar e ele é mais usado na concepção utilitarista, né? Na concepção que vai no lado abortista. É preciso começarmos a extirpar, a diminuir o uso dessa terminologia de planejamento familiar e começarmos a usar mais aquilo que os documentos da Igreja nos propõem, que é a paternidade responsável. No que se refere aos processos de procriação artificial, como também nas intervenções da genética, da engenharia genética, a encíclica Evangelho Vitae dedica a terceira parte a estes temas da vida humana nascente. E é preciso atenção e o cuidado da Igreja nas legislações referentes a essas realidades. A Igreja Católica busca resguardar a vida e a dignidade humana, anunciando a existência de valores humanos e morais essenciais e nativos, ou seja, que nascem com a pessoa, que brotam da própria verdade do ser humano e exprimem e tutelam a dignidade da pessoa. Evangelho Vitae, número 71. E dentre esses pontos, que tutelam os valores humanos essenciais estão certamente o valor da vida humana, sua inviolabilidade, sua dignidade, depois a procriação humana como um valor humano e direito humano, e terceiro, a família. Esses três pontos têm que ser resguardados. E aí vem a Magna Quaestio, ou seja, é um termo que Santo Agostinho utiliza para falar sobre a questão fundamental. Qual é? Qual é a questão fundamental? A questão fundamental consiste na pergunta sobre a prioridade ou o grau de importância e a consistência dos valores que são colocados como origem do juízo e do discernimento em bioética. Qual é a base, né, sobre a qual nós discernimos o que é certo e o que é errado? Primeiro que é preciso fazer a pergunta sobre como identificar o critério para distinguir o lícito do não lícito, no âmbito do tecnicamente possível. Por exemplo, a gente pode citar a dignidade do embrião humano quando ele é manipulado, né? Existe ali um ser humano em potencial nas suas características externas que vão se desenvolver, mas essencialmente é humano, não é um avestruz, não é um boi, né, que está ali, é um ser humano, né? E há uma dignidade intrínseca ali, inalienável e de valor insuperável. Há um ser humano, uma vida humana ali, que não pode ser manipulada com outros fins que não sejam para o seu único e exclusivo bem. Essa pergunta abarca uma outra. Existe um critério tal que possa ser reconhecido como verdadeiro e partilhado que prescinda da diversidade das culturas e das sociedades? Existe
uma verdade do homem que se torne e seja ponto de referência para todos, independente da cultura, da religião e assim por diante? Algo em comum em todos os seres humanos que possamos ter como critério para defendê-lo no seu valor, na sua sacralidade. E aí vem a pergunta que Pilatos ceticamente colocava a Jesus. Mas o que é a verdade? Não basta sequer falar em referência à pessoa humana. É preciso dar um passo além. É preciso perguntar: o que no homem existe de intangível, de imutável, de sagrado, para que deva ser respeitado? Isso em todos os seres humanos, independente, como eu disse, de cultura, de raça, de religião. O que existe de intangível, imutável, sagrado, para ser respeitado? Em todos. Sem uma resposta a essa pergunta, não se pode fazer bioética, a não ser em sentido débil e aproximativo, ou como se diz hoje, no sentido narrativo. Uma palavra que ficou bastante desgastada, né? Essa palavrinha narrativa nos dias de hoje, que no fundo é um reflexo da crise da verdade que estamos vivendo, uma crise da verdade. Ou seja, cada um tem a sua versão, né, particular sobre o que é a verdade para si próprio. Essa verdade não precisa fazer sentido para o outro, basta que ela faça sentido somente para mim. Né? E basta que a narrativa me convença. Isso é um dos sintomas da crise da metafísica, do transcendente, crise da verdade que o mundo está vivendo hoje em dia. As várias narrativas sobre uma realidade, né? Colocando os vários pontos de vista, as várias versões, em outras palavras, que cada um tem, e de acordo com a sua conveniência. Né? Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Pois não se tem o empenho em avaliar a consistência e em referenciar a situação à verdade e aos valores verdadeiros e perenes, à verdade objetiva das coisas, para se adotar uma tomada de decisão e torná-la norma para uma determinada posição. Muitas vezes se defende a vida de um nascituro numa situação específica, mas não se defende a vida do outro nascituro noutra situação diferente. Por exemplo, os anencéfalos. A legislação pede para não criminalizar a mulher que aborta um anencéfalo, mas é uma vida humana, é um ser humano ali presente. Uma coisa é certa, não se pode deixar ao indivíduo, ou ao cientista, ou até à lei positiva, constituir a norma moral. Não se pode. Eles não têm condições para isso. Nem o indivíduo, nem o cientista, nem a lei positiva pode constituir uma norma moral. Isso é um grande erro quando se constitui uma norma moral a partir de uma lei positiva, se impondo simplesmente. Né? É lei e por isso é bom? Absolutamente. Pois inevitavelmente se cairá no relativismo ético, onde cada um formula a sua própria lei moral, de acordo com o que é mais conveniente para cada situação. E é o que está acontecendo hoje em dia. Essas posturas são danosas para a pessoa humana em si mesma, são danosas para o ser humano. O relativismo ético sobre as questões fundamentais da vida e da dignidade humana torna-se grave e desastroso na presença de dilemas que colocam em questão a vida alheia ou a vida das gerações futuras, ou como diziam os primeiros estudiosos da bioética, a humanidade inteira ficará em sério risco com esse relativismo. A humanidade está em risco com esse relativismo moral que estamos vivendo. E é exatamente isso. Exatamente este o ponto frágil de boa parte da reflexão bioética atual, que sofre com a crise da bioética, ou melhor, que sofre com a crise da metafísica, com a crise da metafísica e do transcendente, com esse surgimento do pensamento débil e relativista. Hoje em dia é cada vez mais presente em nossas paróquias leigos
de linha de frente nas pastorais mesmo, eu posso dizer, com posturas morais contrárias às orientações da igreja, no que se refere, por exemplo, à fecundação artificial ou ao uso de anticoncepcionais, e assim por diante, e outros temas também que envolvem a moralidade, o certo e o errado, baseado nos valores cristãos que temos. E até leigos católicos, né, de linha de frente, estão com esse pensamento débil, relativista no seu comportamento. Isso está acontecendo por conta dessa crise dos valores, dessa crise da metafísica que vivemos atualmente. E é exatamente esse o ponto da crise que deve ser trabalhado. Quais são os posicionamentos a serem superados? É necessário superar, antes de tudo, a postura do individualismo, típico da ética liberal. Essa corrente não reconhece nos valores qualquer objetividade. Os valores, segundo essa postura, têm uma origem somente subjetiva e resume toda a ética na reivindicação da liberdade. Atualmente, o conceito de autonomia está mais conhecido como livre escolha do sujeito. Esse sujeito não aceita nem obrigações, nem limites à própria liberdade, a não ser o respeito. Respeito é a minha liberdade, eu sou livre. O pro-choice, né? É nessa perspectiva meu corpo, minhas regras, minhas escolhas devem ser respeitadas. O culto do pro-choice, onde tudo é resolvido entre aqueles que têm o poder de decidir. É a liberdade dos adultos, onde não são considerados os que não podem exercitar esta liberdade, como, por exemplo, os nascituros não podem exercer essa liberdade, as crianças também não. E nem doentes terminais podem exercer esse tipo de liberdade. Esse liberalismo, tão presente atualmente, muitas vezes torna-se destrutivo. E a encíclica Evangelium Vitae o define como despotismo e absolutismo às custas da vida alheia. Essa é a ideologia que sustentou e sustenta muitas instâncias. No âmbito do aborto e da eutanásia. Essa ideologia que sustenta a mentalidade abortista e a que envolve a eutanásia nos últimos tempos, além de reivindicar a liberdade sexual e a dissolução ou superação da família, como comunidade estável e responsável pela procriação e pela educação dos filhos. O liberalismo é um dos fundamentos da agenda da ideologia de gênero e do feminismo, por exemplo. Na mesma proporção deste liberalismo, temos o utilitarismo, que desde a versão original de Jeremy Bentham, até hoje adquiriu aspectos mais hedonistas. Ele evoluiu esse pensamento utilitarista desde Bentham. Na perspectiva utilitarista atual, a supressão da dor e a extensão do prazer constitui o sentido do agir moral. Minimiza ou anula a dor e vai maximizar o prazer. O resultado disso é o valor moral, que será critério para a minha escolha. No utilitarismo, chega-se a definir a vida simplesmente como a capacidade de provar dor ou prazer. E não seria uma vida digna de ser levada aquela que não é capaz, ou ainda não é mais capaz de conseguir essa percepção, dor ou prazer. Lembramos aqui os embriões, os fetos, e as pessoas em estado vegetativo. Esta é também base daquilo que chamam de qualidade de vida. Né? Quando se vê um moribundo, né, no leito de um hospital, no estado vegetativo, logo se diz, ele não está tendo qualidade de vida, logo ele não tem sentido, né, de viver. Vamos aniquilar, vamos abreviar essa vida sem qualidade, né, que ele está tendo.
O utilitarismo está relacionado aos custos e benefícios. A finalidade dessa ética está ligada apenas aos interesses relacionados. Infelizmente, hoje em dia, o interesse social coincide com o interesse dos mais fortes e daqueles que impõem aos outros a medida e a fronteira do que é útil. Se você não for útil nesse sistema, você está descartado. É a cultura do descarte que o Papa Francisco tanto insiste que combatamos ultimamente. Além do liberalismo e do utilitarismo, há uma tendência muito difundida que é o contratualismo, tá? Que resulta de uma combinação de duas correntes de pensamentos anteriores, tá? Essa do utilitarismo e do liberalismo. Segundo essa corrente contratualista, para harmonizar as liberdades, muitas vezes confrontantes e antagônicas, se faz necessário um pacto ético ou um contrato que acaba se tornando o fundamento da eticidade. Vamos ver, fazer um acordo entre nós, um contrato entre mim e você, né? No contratualismo, julga-se como sendo um princípio válido o que é estabelecido entre um médico e paciente, por exemplo. E da mesma forma, também na sociedade. Aquilo que for bom para nós dois, nós estabelecemos como a nossa regra moral e critério para as nossas decisões. Se a maioria da sociedade está de acordo em legislar o aborto, por exemplo, o infanticídio, a eutanásia e o suicídio assistido, estes se tornam lícitos. Simples assim, nessa perspectiva contratualista. A própria pessoa definiria o seu valor em relação à sua faculdade de decidir, ou seja, seria plenamente pessoa apenas o adulto. Não seria uma pessoa humana nem o feto, nem a criança, e nem mesmo o doente mental grave ou moribundo em coma, porque ele não poderia fazer o contrato, o acordo das duas partes. Essas são posições bem conhecidas e explícitas do contratualismo. Também, neste caso, as fronteiras do ético e do não ético são definidas pela livre vontade humana, pela conveniência. Aquele velho, vamos combinar entre nós, né? E aí o acordo entre nós ficará sendo a nossa regra, a nossa lei moral. Além dessas perspectivas, temos muitas outras que, inclusive, em nome de um pretenso respeito à pessoa, justifica-se até mesmo o aborto. Quando a gravidez se apresenta como portadora de sofrimentos, por exemplo, né? Percebam que todas essas posições faltam a perspectiva metafísica transcendente do próprio ser. Falta confiança na verdade sobre o significado profundo da realidade e, sobretudo, da realidade do homem, da pessoa humana. Por isso que a Igreja não se limita a falar a partir da perspectiva do personalismo, mas a partir de um personalismo ontologicamente fundamentado, em que o ser humano é considerado em sua essência, em sua natureza e em sua verdade mais profunda, sempre com um fim em si mesmo, nunca como um meio. O ser humano é sempre um fim em si mesmo, nunca pode ser um meio. E a partir do momento em que a pessoa humana não é redutível a uma liberdade que autoprojeta, mas comporta uma estrutura espiritual e corpórea determinada, a exigência originária de amar e respeitar a pessoa como um fim, nunca como um simples meio, implica também, intrinsecamente, o respeito a alguns bens fundamentais, sem o que se cai no relativismo e no arbítrio, como nos fala a encíclica a Veritatis Splendor, no seu número 48. Não fosse assim, um embrião, um feto ou um anencéfalo, ou alguém sem o uso da razão ou da liberdade, não precisariam ser respeitados como pessoa humana. E aqui eu termino com o documento Evangelho Vitae, que tem essa belíssima colocação de São João Paulo II, que nos diz que quer ser o documento ele quer ser uma reafirmação precisa e firme
do valor da vida humana e da sua inviolabilidade, e um ardente apelo dirigido em nome de Deus a todos e cada um, gritando, dizendo a nós: respeita, defende, ama e serve a vida, cada vida humana. Unicamente por essa estrada encontrarás justiça, progresso, verdadeira liberdade, paz e felicidade. Evangelho Vitae, número 5. Mais uma vez eu repito, quer verdadeiro progresso para a humanidade? Então respeita, defende, ama e serve a vida, cada vida humana. Somente por essa estrada encontraremos justiça, progresso, verdadeira liberdade, paz e felicidade. E aqui eu passo a palavra ao Padre Fernando, ao Ricardo, que são da Pastoral Familiar e da Ação de Defesa da Vida. Eu tenho mais coisas a falar, mas o tempo já vai adiantado, podemos abrir as perguntas a partir de então. Padre Fernando. Maravilha, Dom Marcelo. É sempre uma riqueza, né, ouvi-lo, e é uma riqueza maior ainda poder entender um pouco desse universo, né, que é a bioética, e o quanto nós ainda devemos trabalhar. Desculpa te cortar, mas para mim o seu áudio está cortando. Deve ser internet. Estou entendendo. Deve ser pra internet. Mim tá bom. Tá bem? Tá bem? Para mim tá bem. Tá. É. Dom Marcelo. O Ataíde ou o Ricardo, se puder repassar, caso tenham ouvido o Padre Fernando, as suas palavras, sim, eu agradeço. Está ouvindo? Na verdade, ele está apenas agradecendo aí. Sim. Não está me ouvindo, Dom Marcelo? Pelo jeito, não. Não está me ouvindo, Dom Marcelo? Não estou. Agora pode falar. Eu estou com outro áudio aqui. Tá bem, então. Dom Marcelo, já temos algumas perguntas e bastante participação do nosso povo aqui, com a graça de Deus. E para nós sempre uma riqueza poder escutá-lo, poder ouvir essa partilha gostosa e entender o quanto nós precisamos aprofundar ainda mais alguns conceitos, entender melhor todo esse universo, né, que é da bioética. Vamos lá, o Roberto Vertamati, então nosso querido amigo da Comissão de Defesa da Vida, ele pergunta: hoje em dia somos vilipendiados por muitos que dizem que somos tradicionalistas. Na verdade, somos pela verdade da nossa doutrina. Diante disso, como enfrentar aqueles que nos ofendem? Como enfrentar aqueles que nos ofendem? Primeiro de tudo, com muita caridade. Como enfrentar aqueles que nos ofendem? Com muita caridade. E porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas não tiveram a oportunidade do contato com a verdade, né? Do contato com uma família, uma estrutura de igreja que lhes transmitissem a realidade, a verdade como a conhecemos. E é preciso esse caminho, aos poucos, com paciência, com caridade e determinação ao mesmo tempo, acolhendo a pessoa e não simplesmente desmerecendo todo aquele universo, aquele arcabouço que ela é, né, que ela tem, mas a acolhendo para perto e aos poucos ir revelando-lhe a verdade, ir com carinho, com atenção, acolhendo sempre, nunca desprezando ninguém, né? Na acolhida ela vai perceber, né, a verdade que nós anunciamos, que é Jesus Cristo, né? O caminho, a verdade e a vida. Padre Fernando, vamos lá, nós temos mais uma aqui também, Dom Marcelo. Cristiano Félix de Farias, ele pergunta qual a orientação da Igreja para os casais que são abertos à vida, mas não conseguem engravidar e são totalmente contra os métodos artificiais de procriação.
como a fertilização in vitro. Estão totalmente contra os métodos artificiais de procriação, como a fertilização in vitro. Muito bem. Primeiro que é preciso que a gente entenda que não estou falando diretamente para esse casal, mas para todos os casais que têm dificuldade de engravidar naturalmente. Há métodos como o Napro Creighton, né, que faz um tratamento, uma terapêutica junto à mulher para viabilizar a procriação, a saúde fértil da mulher. E muitas vezes existem situações particulares, sim, muito particulares, em que a pessoa não tem possibilidade realmente de engravidar. É preciso que a gente combata a obstinação, né, para a procriação. É como se não houvesse outra possibilidade de exercer a paternidade, a maternidade, que seria, por exemplo, um dos meios, a adoção de uma criança. E é preciso, então, nesse sentido, procurar, primeiro, se há possibilidade dos meios naturais lhe auxiliar para a saúde fértil, muito que bem. Se nem mesmo os meios naturais existem, abra o coração, abra a vida, abra a família, né, para a adoção, né, de uma criança que está clamando muitas vezes por ter uma família. A Marisa Liaski Kobianchi, ela fala exatamente isso. Pensar na adoção. Tem muitas crianças que foram abandonadas. O senhor acabou de nos falar, né, sobre a adoção. O Cristiano Félix de Farias Bezerra, ele fez outra pergunta aqui. Então, ele diz: a atuação direta da Igreja na atual realidade política não seria uma oportunidade de minimizar os impactos negativos no que diz respeito à moralidade cristã? Falta uma voz ativa nos poderes públicos? Falta uma voz ativa nos poderes públicos. Eu creio que a Igreja tem um papel fundamental de formadora de consciências. E ela, como mater et magistra que é, ou seja, mãe e mestra, primeiramente, antes de tudo, ela tem que formar as consciências. Um ser humano, né, um indivíduo, né, uma pessoa formada na sua consciência, bem formada na sua consciência, será um bom político, falará em nome da Igreja. Não quero excluir, né, a igreja enquanto hierarquia, padres, bispos, de influenciarem na vida política de uma nação, mas principalmente esse é o papel do leigo bem formado, que a partir dos critérios morais que nós pregamos, né, eles têm que, com essa formação moral, influenciar na vida política de uma nação. E, antes de tudo, é preciso termos em mente que a Igreja, acima de tudo, é uma mãe que orienta, né, que conduz os seus filhos por um caminho. E esse caminho tem o nome, Jesus Cristo, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. A Daiane Lopes pede: Dom Marcelo, fale, por favor, da paternidade responsável. Pede: Dom Marcelo, fale, por favor, da paternidade responsável. Ok. A paternidade responsável é uma terminologia que vem lá desde a Humanae Vitae e que insistentemente a Igreja sempre retoma para falar sobre o preparo dos pais para serem pais, para receberem uma vida humana, uma criança. E que a criança não é um bem de consumo, que simplesmente eu quero, eu vou tê-la e a todo custo para sanar uma
uma necessidade minha, uma carência que eu tenho de ser mãe, de ser pai, mas é preciso uma preparação que envolve a preparação emocional, psicológica, espiritual, material também, né? Tudo isso são fatores de preparação para ser, de fato, pai e mãe. A gente vê muita imaturidade, né, na busca por querer ter um filho, e às vezes o filho é buscado como uma solução para uma crise do casal que está passando pontualmente. Quando a criança nasce, teoricamente parece que a crise passou, mas ela deu apenas um intervalo, uma pausa. Depois que a criança toma uma certa independência, a autonomia, os pais voltam a ter a crise que tiveram antes de tê-la. Então a criança foi utilizada como um meio, né? Não houve responsabilidade ao se planejar ter aquela criança, porque ela não podia ter sido concebida com a finalidade de sanar uma crise. Por exemplo, é uma das situações inúmeras que surgem através das quais a gente vê irresponsabilidade na paternidade. A paternidade responsável envolve essa maturidade do casal em querer ter um filho, em planejar, no sentido positivo da palavra planejar um filho, se preparando, materialmente também, mas psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. A paternidade é um reflexo da própria paternidade do Pai eterno e, né, em relação aos seus filhos, aos filhos que o casal vai conceber. É nesse sentido que existe essa compreensão da paternidade responsável na igreja. O Efrem Dionis tem uma questão interessante aqui também. Como orientar um casal onde o noivo está vasectomizado por conta de um antigo relacionamento, estão em busca do sacramento do matrimônio? Tá. Se o homem vasectomizado, ele deixou claro essa sua situação para sua noiva, e ele pode contrair o sacramento do matrimônio, não tem nenhum impedimento outro a não ser este, a noiva, digamos, aceitando essa condição e tendo-se a liberação, a dispensa da igreja, ele não tem problema nenhum em contrair o sacramento do matrimônio. Ele pode exercer a sua paternidade junto com a sua esposa, paternidade, maternidade de outra forma, adotando uma criança, por exemplo. Ou, se for possível, né, a reversão da vasectomia, né, caso queiram ter filhos, né, naturais, e há uma possibilidade que ele deve procurar um médico para ver isso. A Marisa Kobianchi, ela fez uma pergunta interessante. Logo a Daiane Lopes Neves também vai na mesma linha, é sobre questão financeira. Como converter os casais recém-casados sobre abertura à vida? Quando falamos, a fala é: como vou sustentar? Ou nós decidimos quantos filhos teremos, mesmo tendo feito o juramento no matrimônio? E a Daiane Lopes Neves, ela vai na mesma linha. Dom Marcelo, como discernir quando é a hora de espaçar uma gestação por questões financeiras? Como eu havia dito, quais os motivos para espaçamento, né, dos filhos? A questão financeira tem que entrar, porque a pessoa não pode ser irresponsável ao ponto de colocar tantos filhos quanto ela possa, mas não conseguindo mantê-los, né, na sua mínima necessidade de sustento, né, de dignidade e assim por diante. No entanto, é preciso grandeza de coração e confiança ao mesmo tempo em Deus
para saber onde come um, come dois, onde come dois, come três, e assim por diante. Deus proverá. É preciso essa confiança, né, do coração, mas com responsabilidade. Né? O limite entre essas duas realidades, confiança e responsabilidade, é preciso muita maturidade do casal. Ambos têm que fazer esse planejamento financeiro, psicológico, emocional, espiritual para acolher uma vida, porque não é qualquer coisa. Não é um animal, um pet que ele vai adotar, vai trazer para dentro de casa. É um ser humano, né, que merece o seu amor, né, o seu cuidado, o seu empenho, a sua vida, né, porque os pais, de um certo modo, entregam a vida aos filhos, principalmente naqueles primeiros anos, para criá-lo, para educá-lo e assim por diante, né? Então é preciso, ao mesmo tempo, responsabilidade e confiança em Deus. Né? Uma família grande é uma bênção. São João Paulo II já dizia que a família grande, muitos irmãos, é um aprendizado para a vivência em sociedade. Aprender a partilhar, aprender a conviver com o diferente, porque cada irmão, por mais irmão sanguíneo que seja, ele é diferente na sua personalidade, no seu temperamento em relação ao outro. E isso, como é rico, né? Viver em comunidade de irmãos, numa família. Isso nos ensina a vivermos bem em sociedade. E uma sociedade individualista pode ser um reflexo de famílias cada vez menores, né? Cada vez egocentradas, porque hoje em dia muitos pais não querem ter muitos filhos, no máximo um, e olha lá, muitos nenhum querem ter, preferem muitas vezes ter um pet, um cachorro, um gato, um papagaio, uma tartaruga, do que ter um filho, porque é menos responsabilidade. É um pouco do reflexo da irresponsabilidade mesmo que as pessoas têm, ou não querem ter responsabilidade com o ser humano, com o gasto que ele tem. Muitos fazem contas, né, financeiras mesmo, de quanto custa ter um filho e quanto custa ter um cachorro, um gato, e optam pelo mais barato, muitas vezes. Isso é instrumentalizar a vida, né? Isso é um descaso, né, ao próprio ser humano. Tem uma questão bem delicada agora também, da Milena Benjamin. Minha filha herdou uma doença genética, neurodegenerativa, e para ter filhos precisa fazer uma alteração genética, obrigando a fazer a fertilização in vitro. Como devemos proceder? Tá, muito bem. Quando se fala em fertilização in vitro, nós falamos da fertilização de vários óvulos da mulher, 2, 3, 4, 5, 7, 8 óvulos, que são fertilizados, fecundados e inseridos no útero materno. Destes, vai se fazer a supressão, né, embrionária, vai se retirar aqueles que não são viáveis, né, ou aparentemente podem não vingar tanto quanto aqueles outros. Isso significa aborto. Tá? Se retirar um embrião, né, que é um óvulo fecundado ali do útero materno, para se deixar alguns outros, significa retirar irmãozinhos daqueles que vão ficar, ou daquele único que vai ficar. Né? Significa abortar estes outros. Então, toda fertilização in vitro, ela não existe com o implante apenas de um embrião. São vários embriões. 3, 4 no mínimo, daí por diante. Né? E depois se vê aquele que é mais viável para deixar. E outros são abortados. Esse é o segundo ponto do dilema da fertilização in vitro, porque o primeiro é em relação a sair da própria naturalidade do matrimônio, que a procriação não foi realizada naturalmente. Né? E essa outra, que a vida, né, é retirada, né? Se comete um assassinato, né?
quando se retira um embrião, né, se mata um ser humano, porque o embrião é um ser humano, né, não está em potência a ser, é um ser humano. A potência está nas características que vão se desenvolver ali, mas é um ser humano. Como eu disse, né, na colocação, não é um avestruz, não é um gato que está sendo gestado, é um ser humano, uma pessoa, né, que está ali. E se retirar um embrião, depois de ter inserido, né, artificialmente no útero de uma mulher, inseminado lá, é aborto que acontece. O dilema maior é este. O dilema maior da fecundação in vitro é esta. O casal coordenador nacional da Pastoral Familiar está unido conosco, o Alisson e a Solange. Paz e bem, obrigado por partilhar tão importante assunto. Saudações fraternas. Maravilha, Deus abençoe a missão de vocês. O Kleber Lima faz uma pergunta. Dom Marcelo, como devemos agir em situações em que a legislação civil entra em conflito com os ensinamentos da Igreja sobre a defesa da vida? Muito bem. Como eu disse, a lei positiva, ela não pode tomar o lugar daquilo que é certo e errado, da ética, da construção moral, né, de um ser humano, da moralidade de uma sociedade. Uma legislação que legaliza, por exemplo, o aborto. Aqui no Brasil, o aborto é ilegal, é crime ainda. Naquelas 3 situações de risco de morte para a mulher, de anencefalia e de estupro, eles não são criminalizados, mas continuam sendo crimes. Querem agora abrir esta não criminalização, o aborto até a 12ª semana, depois até a momentos mais tardios, mas uma legislação não pode ditar o que é certo e errado. Se os ensinamentos da Igreja nos mostram, né, aquilo que é bom e mal, certo e errado, vamos obedecer, né, anuir aos ensinamentos da Igreja. E porque ela, como eu disse na minha colocação, ela se fundamenta na verdade objetiva, ou seja, ela se fundamenta na ciência, né? Quando diz que o ser humano começa a existir a partir da fecundação, por exemplo, né? E quando uma legislação coloca isso com o ser humano, né, diz que a morte desse ser humano não importa, né, o mais importante é o desejo de algumas pessoas, quando se opta pelo aborto desse ser humano, né? Então essa lei não pode ser seguida, não pode ser aceitada, em outras palavras. Dom Marcelo, falamos bastante sobre os conflitos, né, relacionados ao começo da vida. Mas, na opinião do senhor, qual o maior dilema moral hoje enfrentado relacionado ao fim da vida? Eu tenho a impressão que nós enfatizamos bastante questões da bioéticas voltadas ao início da vida e deixamos um pouco de lado, como se fossem questões menores, aquelas relacionadas ao fim da vida. Como podemos trabalhar isso? Os princípios, Padre Fernando, são os mesmos, né? Defendemos a vida de modo irrestrito, porque ela tem um valor inalienável, insubstituível e eterno, desde o seu início até o seu final. Falamos muito do início, mas tem outro extremo, que é o fim. E acreditem, eu temo que a eutanásia vá se apresentar aqui no Brasil com outra palavra, né? Com outra terminologia. Vamos falar da morte por misericórdia,
né? E quando falam assim, eles querem fazer um eufemismo da palavra eutanásia, na verdade, que é um assassinato. Eutanásia já é um eufemismo do assassinato. A morte por misericórdia já é um eufemismo do eufemismo, né? Da eutanásia. Porque, no fundo, as pessoas querem inculcar no outro. Olha, ele está sofrendo muito, não tem qualidade de vida. Ele está, esse moribundo, vivendo por aparelhos. Vamos desligá-los, né? Vamos, em outras palavras, abreviar a vida dele, antecipar a morte, né? A eutanásia é crime. A eutanásia é crime. Existem países como a Bélgica, a Suíça, que têm leis muito abertas à eutanásia, ao suicídio assistido também. Existe, inclusive, um turismo da morte, né? Pessoas que querem dar o fim à própria vida, indo a esses países onde lá seria permitido, e pessoas desses países, principalmente os anciãos, os mais velhos, de mais idade, estão fazendo o contrário, estão saindo de lá com medo dos filhos pedirem a eutanásia deles, caso eles estivessem numa situação de enfermidade, acamado, né? E o país oferecendo essa possibilidade, eles temem que os filhos, que a família, né, peçam para a eutanásia deles, né? Então, eles estão fugindo desses países. Há o turismo contrário, então, né? Então, a gente vê que é algo presente, faz parte da realidade no mundo atual, e eu acredito, infelizmente, que não vai dar muito, né, para isso chegar aqui no Brasil, né? De outras formas, isso pode estar acontecendo, né? Mas formas muito veladas, né, em que se antecipa a morte de uma pessoa quando não se tem muitas perspectivas, enquanto que a igreja fala muito da ortotanásia, que é a morte correta, no seu tempo, sem aquela obstinação terapêutica, porque a igreja tem olhos abertos, tem responsabilidade e consciência de que muitas situações de pessoas enfermas, com estado vegetativo persistente, elas não têm muita perspectiva de sobrevida, e não é necessário, então, a obstinação terapêutica, o encaniçamento terapêutico, como se diz na Espanha, em que o médico coloca todos os aparelhos possíveis e imagináveis, todas as medicações para manter a pessoa viva simplesmente, mas sem qualidade de vida e nem qualidade no morrer. Então, se coloca ela nos cuidados paliativos, né? E o paliativo vem de paliar, vem de pallium, é aquele hábito do europeu que ele coloca para enfrentar as nevascas, os frios, né, que existem lá, que justamente o protege, o conforta, é dar conforto ao enfermo nesse estágio da enfermidade que ele está, dando qualidade no processo do morrer, dando qualidade naquele resto de vida que ele possui, ainda possui, e dando a oportunidade da família estar com ele, o que não poderia acontecer se ele estivesse numa UTI de cuidados intensivos, onde aqueles aparelhos tiram qualquer possibilidade de calor humano, né, para aquele enfermo. Então, a igreja ela tem saídas, né, razoáveis, misericordiosas para isso, e a misericórdia nunca está unida à eutanásia, à antecipação da morte, ao assassinato, né? Isso a gente tem que começar a ter cuidado, porque não, como eu disse, não vai muito tempo para isso chegar com essas palavras bonitas, né, aqui no Brasil. Dom Marcelo, e como poderíamos ajudar uma pessoa a identificar essa realidade? É certo que há um limite aí entre o cuidado saudável, como o senhor colocou, e esse cuidado prolongado, exagerado. Não sei se eu posso usar essa palavra, né? Sim. Porque cuidado da vida, não sei se é exagerado, mas chega um momento que de fato a pessoa, a impressão que eu tenho é que a pessoa está querendo se proteger do sofrimento e não está pensando no outro. E como nós devemos, então, trabalhar essa questão?
Hoje em dia, Padre Fernando, se desenvolveu muito, muito mesmo a medicina paliativa. Há profissionais, uma equipe multidisciplinar que faz parte desses cuidados paliativos, que vai desde fisioterapeuta e todas as outras especialidades que dizem respeito à enfermidade daquela pessoa, que vai fazer uma equipe, um grupo, que vai cuidar dela e vai discernir, junto com a família também, tirá-la dos cuidados intensivos e colocar nos cuidados paliativos. A equipe vai auxiliar a família a tomar a decisão correta para dar qualidade, como eu disse, no processo de morte, qualidade de vida, no tempo de vida que lhe resta, e aí se pratica a ortotanásia. É o que São João Paulo II, no fundo, falou e fez nos seus últimos momentos, quando ele tendo voltado do Hospital Gemelli, onde ele ficou internado vários dias, no seu quarto, lá no Vaticano, ele, mais uma vez, tem uma piora da saúde e querem levá-lo novamente ao Gemelli, ao hospital, para tratamento, para UTI, etc. E ele simplesmente diz: deixem-me partir. Né? Ele tem consciência da finitude da sua vida. Né? Ele tem consciência de que o extremo ali estava despontando. Então, ele não tinha esse apego à vida que muitos têm, e ele ensina-nos também a termos essa consciência de nossa finitude, né? E de nosso ser, que neste mundo é temporário. A nossa alma é eterna, a nossa alma vai para Deus. Isso que nos dá esperança, isso que nos dá aquela tranquilidade e serenidade de dizermos como ele: deixem-me partir. Para quê? Né? A família tem que ter essa consciência também, né? Porque ela, principalmente, que pode ali ser determinante para a escolha de parar aqueles cuidados obstinados, exagerados, como você falou, né, ao paciente, e colocá-lo numa situação de cuidados paliativos. A Leonice Marianini, ela vai no mesmo sentido. Dom Marcelo, qual sua orientação a nos ajudar também a orientarmos as famílias que colocam seus idosos em casa de repouso porque dão trabalho em casa? Pois é, o tema da Semana da Vida é exatamente esse cuidado do idoso. E uma coisa bastante pertinente, porque hoje em dia, não quero aqui, com essa fala, condenar aqueles que colocam os pais, os avós, em casas de repouso, que muitas vezes eles têm uma qualidade de vida muito melhor, são cuidados de fato, né? E o que não acontecia em casa, pela falta de condições ali da família em amparar aquele idoso. Mas nós temos que levar em consideração qual o empenho, qual o investimento que eu vou fazer, não só o financeiro, mas de tempo, de carinho, de cuidado, que eu vou dar para o meu idoso, quando eu tivê-lo comigo, em minha casa, meu pai, meus avós. Será que eu terei a paciência, a ternura, o carinho, né, para mantê-los comigo, para tê-los comigo? Ou simplesmente eu vou querer descartá-los? E aí entra a cultura do descarte, porque a pessoa que não é mais útil, ela é descartável. Aquilo que o Papa Francisco fala, né? Então nós, como cristãos, temos que ter o coração muito grande, muito largo, acolhedor, né? E carinhoso, porque é uma fase da vida que carece de muita atenção, muito amor, muitos ouvidos e muita paciência acima de tudo. Eu costumo dizer para as pessoas mais jovens que reclamam da teimosia dos velhos, dizendo: olha, entre essa pessoa que tem 90 anos e você que tem os seus 30, 40, né, quem tem mais probabilidade de mudar? Não é a de 90, é a que tem 30, 40. Então é você que é mais novo que tem que mudar, e não o outro. Você que tem que ter mais paciência, tolerância e misericórdia, em outras palavras, né, com este mais idoso. Ele, certeza, será muito mais trabalhoso, uma mudança, né? E ele não vai mudar, a gente não vai poder esperar muito dele,
a gente tem que oferecer a ele carinho, proteção, ouvidos, paciência, tolerância, nesse momento, nessa fase da vida que ele precisa disso. Maravilha, Dom Marcelo. As pessoas estão encantadas, dizendo aqui que as considerações do senhor são claras, objetivas, ponderações profundas e muito assertivas de Dom Marcelo. Concordo. Dom Marcelo, no momento da fala do senhor, o senhor falou em formar consciência. E é sempre muito importante, porém demorada, essa formação de consciência. E nós, ouvindo o senhor agora, nós percebemos o quanto precisamos trabalhar melhor e aprofundar conceitos, né? Persona, pessoa humana, ser humano, vida. Como que nós podemos melhorar, digamos assim, enquanto igreja, essa nossa formação, formar consciência? Já estamos iniciando assim com essa roda de conversa, né? Mas como podemos ampliar essa formação de consciência? Sim. Olha, antes de tudo, a igreja nos dá todos os instrumentos para isso. Através do seu ensinamento, através do magistério da igreja, a própria Sagrada Escritura. É preciso também que a gente deixe Deus falar na nossa consciência, porque muitas vezes nós nos mergulhamos num mundo tão deturpado nos valores, na moralidade, que entramos na onda, né? Que vamos pelo consenso e não usamos o bom senso. Já desde a filosofia antiga, os gregos falavam da prudência, Aristóteles falava do juízo prudencial que devemos usar sempre, que nos dá a verdadeira medida das coisas, o justo meio termo para tomarmos uma decisão. Usarmos desse velho bom senso e não sermos levados pelo consenso, porque hoje em dia, aquilo que se falava, que a voz do povo é a voz de Deus, eu sinceramente não acredito mais nisso. Eu já acredito o contrário. A voz do povo não é a voz de Deus mais, porque as pessoas, na sua maioria, infelizmente falando, quando a gente vê o mundo como está, eles são induzidos a escolher o erro, a escolher o mal, e não a fazer o bem e escolher o certo. Mas, e muitos são levados pela onda, pela correnteza, né, pelo consenso. Não usa o bom senso que, como eu disse, é iluminado pela lei natural, que é aquela veritatis splendor, aquela luz que Deus faz brilhar em nossa consciência, dizendo o que é certo e o que é errado. E até uma criança, para vocês terem ideia, tem isso na sua natureza humana, que quando ela faz alguma arte, alguma coisa errada, ela volta para perto dos pais com aquela carinha de envergonhada. Os pais, já conhecendo a criança que tem, ela fez arte. Ou seja, ela já sabe intuitivamente que fez arte, que fez alguma coisa errada. E pode levar uma bronca ou não. Isso é aquela luz da consciência que acende, uma luz vermelha, nos alertando: olha, eu fiz uma coisa errada. Olha, estou para fazer uma coisa errada. Tenho que repensar, né, a minha atitude agora. Então, Deus dá essa faculdade ao ser humano, né? João Paulo II fala isso no documento Veritatis Splendor. E naquele outro também, Fides et Ratio, fé e razão, né? Quando a gente usa bem a nossa razão, junto com a nossa fé, a gente deixa a nossa vida alçar altos voos ao encontro da verdade. Porque, como João Paulo II fala, a fé é uma asa, a razão é outra. Um pássaro, ele só voa sincronizando o movimento das duas asas, da fé e da razão. Então, nós conseguimos alçar voo, né, formar bem nossa consciência e chegar à verdade, né, plena, que se chama Jesus Cristo, fazendo essa sincronia da razão e da fé, né? Não só uma delas, mas as duas. Dom Marcelo, Padre Fernando, Ricardo, Cidinha, infelizmente nós estamos aqui já com 1h30, já são 9h30, então eu acredito que a gente precisa
né? Eu só queria colocar aqui, acredito que quando se falava aí da questão financeira, a Márcia Monteiro colocou aqui a questão, né, de se buscar ver aí a economia de Francisco. De repente, né, falamos em encontros de noivos, colocar um pouco, né, sobre essa questão da economia de Francisco para ajudar aí os noivos no momento de estar se preparando para o casamento. E ela colocou também que faz parte aqui do CEP-CONEP, que é Conselho Nacional de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. E ela está dizendo que é um enorme aprendizado, com certeza, para ela, né, que está participando disso aí, né? Mas acreditamos que precisamos já caminhar para o final, né? Vamos lá, então. Ataíde, antes de vocês encerrarem, eu gostaria só de aproveitar, convidar o pessoal para participarem, né, vivenciarem bem essa Semana da Vida em suas paróquias e convidar aqui para o dia 3 de outubro, às 20 horas, aqui no YouTube, que vai ter uma live Polônia e Brasil, 2 países pró-vida. Vai ser conduzido pelo Dr. Talmir e a Adriana, que são lá de Presidente Prudente, né? Fazem parte da Comissão de Defesa da Vida também, do regional. E lá da Polônia vai participar o casal Lech e Eva Kowalewski. Então, estão todos convidados para o dia 3 de outubro, às 20 horas. Perfeito. Maravilha. Então, Marcelo, o Alisson Schiller, nosso coordenador nacional, dicas valiosas para a nossa ação pastoral. É verdade. Obrigado pela unidade, obrigado por estar junto conosco. Lembrando que essa roda de conversa foi promovida pela Comissão Defesa da Vida, junto com a Pastoral Familiar, e nós ficamos muito felizes, Dom Marcelo, com tudo aquilo que o senhor nos apresentou. É uma riqueza muito grande para o nosso regional, para a Igreja do Brasil, em geral, tê-lo conosco. Uma riqueza que certamente não se esgota numa única live, e nós esperamos que ampliar essa roda de conversa ou tê-lo mais vezes aqui. Obrigado, Padre Fernando. Obrigado aos representantes da Pastoral Familiar, Comissão de Defesa da Vida, e a cada participante dessa live. Que Deus abençoe cada um de vocês. Contem com as minhas orações e vivam intensamente essa Semana da Vida. E no dia 8, terça-feira da outra semana, dia do nascituro, defendam a vida com unhas e dentes. Vale a pena. Deus vai nos dar condições para isso, dando palavras, atitudes, testemunho pessoal, que seja para as famílias, principalmente para as famílias jovens, para os jovens aí que estão se preparando para o matrimônio. Esses precisam ouvir muito essa verdade, né, que vai libertar, né, uma mentalidade muitas vezes obtusa e ligada a um mundo que é mais utilitarista, né, como eu falei, um mundo que quer descartar de fato o ser humano. Então a gente pode fazer a diferença, né, com a nossa vida, o nosso testemunho. Obrigado, meus caros, que Deus os abençoe. Lembrando que essa live está sendo gravada, então a qualquer momento, se você quiser revê-la, se você quiser compartilhá-la com outra pessoa, então fique à vontade. E também agradecendo aqueles que participaram, como o Dom Marcelo já fez, mas eu queria enfatizar que nós tivemos pessoas de todo o Brasil, não só do nosso regional Sul 1 do estado de São Paulo, mas muito obrigado você que esteve conosco, você de diversos lugares do Brasil e esteve nos acompanhando. Deus os abençoe e que nessa Semana da Vida nós possamos de fato lutarmos, sermos defensores da vida. Considerações finais, Ricardo e Cidinha, Maria Ida e Ataíde, fiquem à vontade. Dom Marcelo. Então, Marcelo, nós assim não temos palavra, né, para agradecê-lo, tá? Quanto aprendizado hoje, né? Quanto que sabedoria, né? Foi fantástica essa live. Pelos comentários a gente vê assim, o tema foi colocado assim muito bem, tranquilo, né? Bastante esclarecedor.
tá? Então, o que podemos dizer é que o Espírito Santo continua iluminando o senhor, tá? Amém. Deus te abençoe Obrigado. grandemente, o senhor, Padre Fernando, Ricardo Cidinha e todos aqueles que nos acompanharam. A nossa gratidão e também as nossas orações. E da nossa parte, né, essa, na verdade, é a nossa última live programada para este ano, né? Mas, com a graça de Deus, o próximo ano estaremos voltando. Agradecemos realmente a todos que participaram, a quem pôde interagir conosco, né? Obrigado a cada um do nosso regional e de todo o Brasil. Que bom. Então, nós hoje, no dia de São Jerônimo, nesse mês dedicado à Bíblia, peçamos sua bênção, Dom Marcelo, sobre cada um de nós, sobre os nossos trabalhos, sobre cada agente de pastoral, comissão em defesa da vida, pastoral familiar, e que seja realmente uma semana abençoada, essa nossa Semana Nacional da Vida. Ricardo. Recebamos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que São Jerônimo interceda por cada um de nós e antecipando já amanhã Santa Teresinha, a padroeira do mês missionário, não? Interceda também junto a Deus por nós e por essa semana da vida e do nascituro. Deus abençoe. Amém. Obrigado.